Bom dia, meninos. Tudo bem com vocês? Então, nós estamos aqui reunidos mais uma vez para a gente ouvir mais um segredo de Jesus. Novamente, nosso encontro de hoje, nós não vamos seguir no livro, tá? Como eu falei com vocês, até o final do mês, quando encerram nossos encontros, nós vamos ter temas que, claro, todos eles dentro dos ensinamentos de Jesus, mas nós não vamos seguir pelo livrinho, tá? Vocês podem ficar despreocupados, porque eu vou mandar o material todo para vocês, as tarefinhas, tá? Primeiramente, vamos começar o nosso encontro fazendo as nossas orações iniciais, colocando na presença de Jesus toda a semana que passou, tudo que nós fizemos. Vamos colocar, né, as coisas boas e as coisas ruins também, né? Vamos pedir perdão para Jesus pela nossa falta de atenção com as pessoas, pela nossa falta de oração, que Ele nos perdoe e nos ajude a sermos fiéis, mais constantes na oração, mais constantes na celebração da missa, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Gente, eu gostei muito, viu? De todos os vídeos que eu recebi, de todas as historinhas que vocês escreveram sobre as santas, tá? Tem muita gente que está devendo, eu ainda estou guardando, mas é assim mesmo. Vamos criar coragem, vamos gravar os vídeos, vamos mostrar nosso rostinho para os nossos colegas, tá bom? Foi muito bacana para quem gravou, tá certo? Então, o nosso encontro de hoje, nós vamos falar sobre o momento de Jesus com seus discípulos, tá? Onde eles procuravam a toda prova provocar Jesus sobre um assunto, não é? E então Jesus vai reunido lá no meio dos seus discípulos, das pessoas que o seguiam. Jesus então conta uma outra parábola, tá? Mas antes eu tenho que explicar uma coisa. Nesta parábola que Jesus conta, aparecem dois personagens, tá? O personagem do fariseu, tá? Os fariseus eram pessoas que viviam lá na região onde Jesus estava, né? E eram pessoas que eram ligadas aos livros, aos ensinamentos, né? Aos pergaminhos, todas aquelas histórias, todas aquelas as experiências que o povo de Deus havia vivido antes de Jesus. Então, eles eram pessoas letradas, que dominavam o conhecimento, porque eles tinham acesso aos livros, eles eram pessoas cultas. Então, os fariseus, eles tinham essa característica, tá? De uma certa forma, eles conseguiam dominar o povo pelo fato deles terem mais estudo, tá? Então, eles tinham um certo status social e um domínio sobre a população mais humilde. Eles é que faziam as leis, tá? Então, assim, tinha por trás de todo esse dom do conhecimento, mas eles usavam isso também para favorecer a eles mesmos, tá bom? Então, aparece na historinha de Jesus a figura do fariseu. A outra pessoa que aparece na parábola de Jesus é o publicano, tá? Os publicanos, a função deles era cobrar impostos. Tudo que o povo vendia, que o povo comercializava, tinha que recolher o imposto para o rei. E quem é que gosta de pagar imposto? Ninguém gosta de pagar imposto. O povo já era muito sofrido, muito empobrecido.
E os publicanos, eles ficavam ali vigiando. Qualquer coisa que eles vissem de transação comercial, que alguém vendeu alguma coisa, eles, na mesma hora, eles já cobravam o imposto do rei. Então, eles não eram pessoas queridas, tá? Não eram pessoas bem vistas, tá certo? Mas eles desempenhavam a função dele, que era cobrar os impostos pro rei. Eles trabalhavam pro rei, tá? Mas ninguém gostava muito dos publicanos, não, tá? Então, a historinha que Jesus conta, a parábola que Jesus conta, ela vai envolver esses dois personagens. O publicano, cobrador de impostos, e o fariseu, detentor do conhecimento das escrituras, né? E da lei, tá certo? Bom, aí na historinha também existe o templo, o cenáculo, onde as pessoas iam para rezar, tá? Então, essa parábola, ela envolve esses dois personagens e esse ambiente de oração, tá certo? Era uma casa de oração, onde as pessoas iam para poder conversar, né, com Deus, para poder falar das suas alegrias e suas tristezas, tá certo? Então, olha a cena. Jesus está reunido com seus discípulos, seus seguidores, e eles começam a questioná-lo sobre algumas coisas, e Jesus, então, conta esta parábola. Então, vamos lá. Como nós vamos fazer uma oração da Bíblia, tá? Nós vamos acender a vela que significa a luz de Jesus, né? Que clareia o nosso caminho para que a gente só faça coisas corretas, tá certo? Então vamos lá. Vamos acender essa vela, deixar aqui no cantinho. Então olha só. 2 homens subiram ao templo, no alto da montanha, para orar. Os 2 homens subiram a montanha para orar. Um deles era o fariseu, o outro o publicano. O fariseu entrou no templo, né? Então ele entra no templo. Olha aqui o fariseu lá no templo, vocês estão vendo? Ele de pé orava em seu interior desta maneira, tá? Então o fariseu estava lá, ó, com os braços erguidos assim, e ele rezava assim: ó Deus, te dou graças, porque não sou... Para só um minutinho, eu esqueci que o publicano também já estava dentro da igreja, tá? Então entrou o fariseu e entrou o publicano. O publicano, gente, olha onde é que ele fica. A entrada do templo é aqui. E o fariseu tá lá na frente. Olha aqui onde está o publicano. Então, o fariseu, ele reza assim: ó Deus, te dou graças porque eu não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem tampouco como este publicano. Ele apontava para o publicano. Olha só, gente. Jejuo 2 vezes por semana. Gente, jejuar é você se abster de alimentos durante um período do dia. Era muito comum naquele tempo de Jesus, nos dias de hoje. Muitas vezes para alcançar alguma graça, para oferecer o sacrifício a Deus, tá? É muito comum, tá? Na nossa igreja, e nós somos convidados a jejuar. Mas ele ficou enaltecendo o jejum dele, ficava contando para todo mundo, né? Jejuo 2 vezes por semana, pago meu dízimo de todos os meus ganhos. Dízimo é uma percentual dos ganhos que a gente recebe e a gente devolve na igreja, tá? O publicano, por sua vez, mantendo-se à distância,
não se atrevia nem a levar os olhos para o céu. Ele estava com a cabeça baixa, ajoelhado, mas golpeava no peito, dizendo: ó meu Deus, tem compaixão de mim, que sou pecador. Digo-lhes este que voltou para casa justificado. Ele voltou para casa justificado, o outro não. Então, gente, vamos lá. Palavras do Senhor, graças a Deus. Então, vamos recontar a nossa historinha, tá? Então, o fariseu subiu a montanha, entrou no templo, né? E ficou lá na frente, com os braços erguidos, assim, ó. Tipo assim, todo mundo tá me vendo aqui? Oh, olha eu aqui, eu tô aqui rezando, né? E o publicano entrou humildemente, porque ele reconhecia que ele não fazia uma coisa correta, tá? Ele recolhia os impostos, mas, ao mesmo tempo, ele cumpria a obrigação dele, mas, ao mesmo tempo, ele provocava sofrimento nas pessoas que já eram muito pobres e ainda tinham que pagar imposto, né? E o publicano ficou lá quietinho, na dele, rezando. O fariseu ficava assim: ó, meu Senhor, o senhor tá me vendo aqui? Olha, tem compaixão, olha, eu não sou como os outros homens, né? Eu pago meu imposto, eu faço jejum, eu não sou ladrão, eu não sou injusto, eu não sou como... Apontando, gente, para o publicano, né? Apontando para ele: eu não sou como os publicanos, tipo assim, eu não cobro impostos das pessoas, tá? Então, olha só a forma como o fariseu entrou no templo, né? Todo o quê? Mitidão, né? Humildade, zero, tá certo? E o publicano, como que ele entrou? Ajoelhado, ele estava envergonhado. Ele não gostava, ele não conformava com aquilo que ele estava fazendo, tá? Ele estava cobrando dinheiro de pessoas que precisavam, na realidade, era receber, não era pagar para o rei. Ele não estava satisfeito, ele estava envergonhado. Então ele entrou, quando a gente está envergonhado, a gente não faz assim. Então ele entrou assim, ele não tinha coragem nem de olhar para cima. Ficou lá encolhidinho, lá no fundo do templo, e rezando e pedindo perdão para Deus. Quem é que vocês acham que voltou para casa perdoado? Quem é que voltou para casa junto de Deus, mais próximo de Deus? Quem que vocês acham? O fariseu ou o publicano? Tá? Eu vou mandar para vocês umas tarefinhas, tá? E nessas tarefinhas, vocês vão... e vou mandar um filmezinho também que conta essa historinha também, tá? E aí vocês vão prestar atenção, porque tem um questionáriozinho do filme, tá? E aí nós vamos entender como é que estão as nossas orações na igreja. Como é que eu chego na igreja? Não é? Será que eu chego como esse fariseu ou como esse publicano? Será que lá na igreja eu coloco Jesus no lugar dele? Ou eu me coloco em primeiro lugar? O que foi que esse fariseu fez? Quem é que ele colocou em primeiro lugar quando ele entrou no templo? Ele colocou Deus ou ele se colocou? E o publicano, o que ele fez? Quem é que ele colocou em primeiro lugar? Né? Então, vamos pensar sobre isso nas nossas orações. Por isso é que toda vez que eu começo o encontro com vocês, a gente faz uma oração de perdão, tá? Porque só da gente ter a oportunidade de falar com Deus, de falar de Deus, de falar dos segredos que Jesus ensinou, como essa parábola, não é? Só da gente ousar, né, tocar no nome de Deus, a gente tem que colocar ele no lugar dele. E ele é muito melhor, ele é muito acima de tudo, né? E quando eu entro no templo, eu sou pecadora o tempo todo. E para poder falar com Deus, eu tenho que realmente me sentir nessa
nessa posição de pecador, da pessoa que faz muita coisa errada, muita coisa que não agrada a Deus, não é? Então, primeira coisa que a gente faz antes das nossas orações de agradecimento, a gente pede perdão, tá? E foi o que o publicano fez. Ele entrou na igreja e fez as suas orações de pedido de perdão. O fariseu não é? Eu sou melhor, eu não faço isso, eu não sou como aquele, eu não faço, né? Então, na realidade, ele se enalteceu e jogou Deus lá embaixo, né? Deus não ficou em segundo plano, tá certo? Então, vocês vão assistir um filmezinho, eu vou mandar as tarefinhas, são muito boas de fazer, mas vocês têm que prestar atenção, tá? E eu quero no final que vocês me falem, né? Como é que vocês estão rezando? Como é que a gente pode mudar isso, né? Como é que a gente pode agradar mais a Deus nas nossas orações, tá certo? Vamos meditar e vamos responder tudo direitinho, tá ok? Grande beijo para vocês, fiquem com Deus.